O Príncipe do Oriente, um livro de P.K. Tashiro. Ensino. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Provérbios 1:7. Os maiores erros que cometemos na vida são aqueles quando estamos em desobediência aos nossos pais, à lei dos homens e à de Deus. Na maioria das vezes, sabemos quando estamos errados e mesmo assim fazemos. A palavra de Deus nos adverte quanto a isso quando diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7,15. É um desafio a vencer. Por vezes tentamos e não conseguimos, mas devemos reconhecer a nossa impotência e pedir ajuda a Deus, porque para Ele nada é impossível. Nossos pais são os nossos primeiros professores. Aprendemos com eles seguindo seu exemplo. Muitos pais têm formação escolar e boa condição financeira, mas não têm sabedoria para ensinar seus filhos no caminho em que devem andar, dando prioridade a outras coisas. Muitos, porém, mesmo tendo poucos recursos, dedicam-se aos filhos com carinho e formam pessoas de bem. Deus quer que sejamos bons filhos e bons pais. Quando não sabemos escrever, vamos à escola e aprendemos. Quando não sabemos dirigir, vamos à autoescola. Em toda a nossa vida é assim que funciona. O que não sabemos, precisamos aprender. Todo conhecimento fica conosco. Não importa o que aconteça, ninguém os tira de nós. São tesouros que ajuntamos e usamos em nosso benefício e do próximo. Quando afirmamos que arrependemos, estamos reconhecendo que não sabíamos. Ao contrário dos bens materiais, o conhecimento da palavra de Deus não é falível. Ele te habilita para ser um vitorioso, um abençoador, pois você só pode dar do que tem. Prudência, sabedoria e instrução. Provérbios 1:1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Salomão teve a chance de pedir a Deus dinheiro e fama, mas preferiu pedir sabedoria, e Deus o atendeu. Além disso, deu-lhe imensa fortuna e muito poder. Sabe por quê? Porque ele pediu sabedoria para governar o povo que Deus tinha confiado a ele. É assim mesmo que funciona. Deus sabe o que está em nosso coração. Não adianta tentar enganá-lo. Ele é generoso e justo. Muitos pensam que Deus é surdo ou tem falta de memória. Seja sincero ao falar com Ele. Não se esqueça que Ele nos fez para sermos felizes. Nunca se esqueça que Ele é Pai. Deus age em nossas vidas porque Ele é Deus, não pelas nossas práticas religiosas ou penitências. Ele não é um robô e nós não temos o controle remoto. Antes de pedirmos algo a Deus, Ele já sabe. Também sabe que muitas vezes pedimos somente por vaidade e ambição. Quando aprendemos os ensinos bíblicos e os colocamos em prática, agimos com prudência, pois adquirimos sabedoria. A inteligência vem dos livros, a sabedoria vem de Deus. O homem inteligente aprende com seus erros, o sábio com o erro dos outros. A experiência é a embalagem da vida. Quando tiver que tomar uma decisão importante, seja financeira, sentimental ou espiritual, durma com ela uma noite. No dia seguinte, você tomará a decisão correta. Sentamos para aprender quando reconhecemos a nossa falta de conhecimento, quando nos conscientizamos que com o conhecimento adquirido, iremos muito mais além. Dedique parte do seu tempo à leitura e à compreensão da palavra de Deus. Você estará lapidando a pedra preciosa que é. Mas eu não me deixarei dominar. 1 Coríntios 6:12.
A definição do dicionário para areia movediça é que uma parte da areia está misturada com a água e, de maneira imperceptível, pode tragar um corpo sólido. Mesmo que a pessoa não perceba, aos poucos vai sendo sugada. Quanto mais violentos forem os movimentos, mais rápido será levada para o fundo. A maneira mais eficaz de sair de uma situação destas é levantar a mão e ser resgatado por outra pessoa. A definição desse fenômeno me fez lembrar o versículo citado acima, que diz que todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu realmente posso fazer o que quiser. Algumas pessoas dizem até que são donas do próprio nariz, pois entendem que seus atos só dizem respeito a si. Mas a sequência do texto diz que eu não me deixarei dominar por coisa alguma. A areia movediça é um fenômeno muito curioso. As pessoas ficam encantadas e algumas não resistem à tentação de entrar. Ao fazerem isso, percebem que estão envoltas em uma substância muito viscosa e de alta densidade. No começo parece que é algo muito divertido, mas quando elas tentam sair, percebem que já estão dominadas e aí começam os movimentos bruscos. Quanto mais fortes os movimentos, pior fica a situação. Exatamente assim são as situações a que somos apresentados no dia a dia. Muitas vezes vemos algo que nos atrai, mas entramos com a simples intenção de entender como funciona aquilo. Aí percebemos que é algo diferente e quando nos damos conta, já estamos dominados. A primeira reação é tentar sair o mais rápido possível, mas não conseguimos e a cada dia vamos sendo levados para um buraco mais profundo. As nossas areias movediças são as drogas, o cigarro, o álcool, o sexo, o jogo e tudo mais que tem o poder de nos dominar e de nos submeter a um estado mental reprovável, de maneira que não conseguimos raciocinar com clareza sobre os fatos que se acumulam. Mas a história não acaba aí. Há uma maneira de sermos resgatados das areias infernais que tentam nos devorar. Esse gesto deve partir daquele que está sendo sugado e é muito simples. Basta levantar a mão para que esta seja alcançada por outra que está ansiosa por te ajudar. Às vezes nos sentimos sufocados com a impressão de que ninguém mais liga para o nosso sofrimento. Mas essa sensação só se instala porque nossos olhos foram fechados por aquilo que nos dominou. Basta que as escamas que nos cegam caiam para que vejamos quão grande multidão está à nossa volta, pronta a nos socorrer. Todos estendendo as mãos para nos tirar da areia movediça do pecado. Portanto, mesmo que você tenha caído e esteja agora dominado, essa situação poderá ser revertida com uma simples decisão. Levante a sua mão e deixe-se ser ajudado. Há uma vida inteira a ser trilhada e não se pode desistir apenas por julgar que já está vencido. Mesmo que você não tenha mais força, erga sua mão. É um gesto simples que pode mudar toda a sua história. Não importa até onde você já tenha chegado, importa qual é a sua disposição em voltar. Deus se encarregou de preparar um caminho suave para a sua volta. Ele não abre mão da sua vida e quer te tirar da areia movediça, e é o primeiro a te estender a mão. Segundo os antigos beduínos, quando um homem cai na areia movediça e é resgatado, passa a ter 2 datas de aniversário, pois foi retirado da cova e ressuscitou para uma nova vida. Saiba que essa nova vida é possível e os braços estão todos estendidos para te ajudar. Estenda o seu de volta. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Primeira carta aos Coríntios 6:12. Sinceridade. Provérbios 2:7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Quando começamos a entender que os ensinamentos de Deus são bons para a nossa vida,
sentimos dificuldades em deixar alguns costumes, vícios e falsos amigos. Mas tenha certeza que vale a pena, sua vida vai melhorar. Daí em diante vai ser fácil e te dará alegria a cada novo ensino de Deus que você colocar em prática. Os conhecidos passarão por um filtro, só ficarão os verdadeiros amigos, como pepitas de ouro numa bateia. Na abundância, conhecemos a quantidade de amigos, na adversidade, a qualidade. Sua família e amigos verão em você uma nova pessoa merecedora de confiança. No passado, nos valíamos de arrogância e da mentira, nos importávamos muito em ter razão. A partir de hoje, nos importa sermos felizes e caminhar em paz. Essa tranquilidade só é possível quando temos o próprio Deus dirigindo os nossos passos, nos protegendo. Uma vez libertos das máscaras e fantasias e revestidos da sabedoria de Deus, caminhamos confiantes e seguros, pois Ele é o nosso escudo e proteção. A palavra de Deus nos ensina que nem mesmo o homem mais rico e poderoso pode ser comparado aos pássaros ou às flores do campo, pois na sua simplicidade, Deus os mantém sem falta de nada. Sejamos simples e sinceros como o ar que respiramos. Eles nos mantêm vivos e nem por isso se vangloria. Quem vai te acusar ou culpar pela sua sinceridade? Ser puro e verdadeiro nos faz caminhar tranquilos e nos mantém serenos, pois a felicidade está no existir e não no buscar. Confie em Deus. Provérbios 3, 5-7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Nós falamos, pensamos e agimos conforme o nosso intelecto. A razão nos faz pensar que temos controle da situação. Para termos uma vida tranquila e feliz, é necessário confiar plenamente em Deus, reconhecendo a sua soberania. Do cérebro parte a razão, do coração a emoção. Assim devemos amar e confiar em Deus com todo o nosso coração. Tomamos decisões conforme o nosso entendimento, quer na área sentimental, emocional ou financeira. E só nos lembramos de recorrer a Deus quando tudo deu errado. Não precisa ser sempre assim. Podemos mudar. Consulte com frequência a Bíblia. Você encontrará respostas e direcionamento para todas as questões da sua vida. É cansativo e improdutivo remar contra a maré, contra a correnteza. Deus é luz para o teu caminho. Aplane a estrada por onde você vai passar. Fique atento. Ele sempre está com você, cuidando de cada detalhe da sua vida para que o seu caminhar seja de um pacifista, de um anunciador de boas novas, de um abençoador. Não se prenda à necessidade de ter razão. Seja feliz. Não se assente ou fique junto daqueles que se alegram com o tropeço dos outros. Esses permitem que o mal habite em suas casas. O homem que pensa conhecer o bem e o mal, pensa não precisar de Deus. A humildade é uma chave de ferro que abre portas de ouro. Conselhos. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Provérbios 11, 14. Não existe nada errado em não sabermos o que fazer, que decisão tomar. Não somos conhecedores de tudo. Começamos a acertar quando reconhecemos que não sabemos. A virtude está no querer aprender. Aqueles que estão de pé ensinando, um dia estiveram sentados aprendendo. Somos autorreferentes. Tomamos decisões que aos nossos olhos parecem corretas. Seja preventivo e olhe à sua volta. Verá que o seu sucesso será pleno quando contemplar com maior amplitude. Olhe para o céu. Se não fossem as incontáveis estrelas, ele seria somente um plano escuro. As decisões acertadas favorecem a nós e aos nossos próximos, no presente e para o futuro. Quando tiver dúvidas, dobre os joelhos e peça a Deus a direção.
Peça com o coração, não somente com os lábios. Com certeza, ele te atenderá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Esse versículo bíblico aplica-se em todas as áreas da nossa vida. Busque a verdade e o conhecimento, e você será capacitado para se livrar de dívidas, perdoar e amar o seu próximo. Você será feliz e fará alguém feliz. No dia a dia, devemos procurar opiniões de várias pessoas, pois a soma do conhecimento vai nos ajudar a tomar a decisão correta. Quem não ouve conselhos, ouve coitado. Não permita que a ansiedade e a insegurança o faça caminhar perambulante. Com o assertivo de Deus, seus passos serão firmes e seguros rumo ao topo, à vitória. Somos projeto de Deus. Viva plenamente conforme o projeto. As especificações técnicas, as tolerâncias de ajuste, o acabamento, a produção, a qualidade do produto encontram-se no manual do fabricante, a Bíblia. A mulher sábia. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Deus fez primeiro o homem, depois a mulher, e ele a fez para ser uma auxiliadora do homem, para estar ao lado dele, ajudando-o a cumprir o plano dele para a humanidade. Deus criou o homem para ser eterno. Foi a partir do pecado introduzido pela mulher que o homem se tornou finito, passível de todas as moléstias do mundo. Homens fracos e passivos permitem que as mulheres tomem a frente na administração do lar, nas finanças e na criação dos filhos, gerando sérios desajustes sociais. A mulher tola e inconsequente não motiva o marido, destina os filhos para a delinquência, destrói as finanças do lar como uma goteira, produz animosidade, impede o desenvolvimento e a prosperidade da família. Pela sua resistência em submeter-se ao marido, permite que o mal habite no lar, problemas financeiros, doenças, intriga e infelicidade. Observe que desde os tempos antigos, mulheres inescrupulosas destruíram a vida de grandes homens, levando-os ao fracasso e à desonra. A Bíblia e a história fazem registro. Quando Deus fez o homem, o fez como uma construção. Quando ele fez a mulher, a fez como uma obra de arte. Além disso, Deus a fez com a maravilhosa capacidade de gerar vida. O amor de uma mãe só é superado pelo amor de Deus. A mulher deve pedir sabedoria de Deus para ser uma bênção no seu lar, incentivando o marido, educando os filhos, cuidando das finanças do lar. O homem, a mulher, a família, em obediência a Deus, são mordomos das suas bênçãos. Tem a maravilhosa missão de cuidar de tudo que Deus criou, com amor, com zelo e principalmente com humildade e gratidão. Quando Deus chorou. A Bíblia Sagrada nos fala sobre duas ocasiões nas quais Jesus Cristo chorou. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. João 11, 1, 4, 6, 7, 11 a 15, 21, 23, de 25 a 27, 34 a 35, do 40 ao 44. E Jesus, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Um outro momento em que Deus chorou, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. E Jesus, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Lucas 19, 41, 42. Jesus Cristo chorou ante o corpo morto de Lázaro e ante a cidade de Jerusalém. A morte física de um e a morte espiritual da outra. Jesus bem sabia o que havia de fazer quando foi a Betânia. Ele havia dito aos discípulos que Deus havia de ser glorificado. Por que choraria Jesus então? Certamente não por estar diante de um amigo que morreu, posto que ele ali estivesse justamente para ressuscitá-lo. Jesus chorou ante a miséria que o homem havia jogado a si próprio pela desobediência e pecado. Jesus chorou porque o homem não havia sido criado para ter que passar pela morte, miséria, desespero e sofrimento. Mas disse Deus que se o homem escolhesse seguir a si mesmo, a seu orgulho, negando-se a viver para e com Deus, certamente morreria. Deus nunca quis que o homem viesse a viver na miséria, nas doenças, angústias, dores e morte. Não, nunca foi o propósito de Deus, mas foi a fatal escolha do ser humano. Por isso Jesus chorou naquele momento, por amor. E depois, diante de Jerusalém, cidade na qual ele sabia havia ter se traído e crucificado, ele chorou outra vez. Não chorou por aquilo que lhe havia de acontecer, pois voluntariamente se ofereceu para morrer em nosso lugar. Não chorou porque seu corpo seria apresentado à morte, uma vez que a morte jamais poderia contê-lo. E ao terceiro dia ressuscitou. Chorou pelos homens que iriam rejeitá-lo e que, por isso, diferente de Lázaro, não sairão para fora. Jerusalém representou todo homem e mulher que negou, que nega e que negará Jesus Cristo como Filho de Deus e único caminho para a salvação da alma. Ele chorou como um pai que chora vendo um filho ser consumido e destruído, mas que é incapaz de reconhecer sua tragédia e continua repelindo qualquer ajuda. Pela segunda vez, Jesus chorou por amor. Jesus chorou ante Lázaro, pois não foi para provar dores, misérias e morte que o homem foi criado por Deus. Jesus chorou ante Jerusalém,
pois muitos o rejeitaram e continuam rejeitando, mesmo tendo ele escolhido morrer terrível morte de cruz para a salvação e libertação dos seres humanos. Enfim, chorou porque sempre nos amou com um amor imerecido que escapa à nossa compreensão. E agora, se alguém lhe perguntar quando Deus chorou, você poderá responder: quando muito nos amou. Deus tudo vê. Provérbios 15, de 1 a 3. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estutícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Você prefere ter razão ou ser feliz? Ao fazermos questão que temos razão, surge a faísca da contenda, que se transforma num grande incêndio. Se a sua escolha é ser feliz, releve os insultos, as opiniões contrárias e as palavras que não edificam. Ser feliz é mais importante. Alguns motoristas não conseguiriam dirigir um carro sem buzina, pois a usam para tudo, irritando os outros. Muitas vezes agimos assim também, buzinando no ouvido das pessoas, irritando-as e causando azedume onde chegamos. Seja conhecido e buscado pela sua simplicidade e humildade, pela sua prontidão em ajudar, pelas suas palavras e ações otimistas e incentivadoras. O sábio fala com agradável conhecimento, mas o insensato fala sem parar, de forma ofensiva, sem saber o que está dizendo, despejando sobre os outros uma série de opiniões não solicitadas. Em primeiro lugar, ouça. Em segundo, pense. Em terceiro, seja o último a falar. Observe que temos 2 ouvidos e uma boca. Deus vê homens e mulheres cujo mundo causou-lhes feridas na alma e os abandonou. Não se preocupe em estar perfeito para alcançá-lo. Deus o quer assim, do jeito que você está. Os olhos de Deus estão sobre os que o temem para abençoar, livrá-los e dar prosperidade. Salmo 33, 18. Assim sendo, seja um pacifista. Leve somente palavras que motivem as pessoas a praticarem o bem, e Deus o livrará dos males, aplainará o seu caminho e o presenteará com toda sorte de bênçãos, prosperando-o em todas as áreas da sua vida. Amigo. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Provérbios 17, 17. A moeda de troca da amizade é a felicidade do outro. Não há como medir ou comprar tal sentimento. Seria uma dúzia de confiança ou 2 quilos de simpatia com alegria. A amizade é um sentimento universal, com certeza. Deus estava muito feliz quando colocou nas criaturas a porção de amizade. A amizade transcende a tudo: idade, sexo, etnia, classe socioeconômica. Ela é espontânea, não exige protocolo nem formalismo. A amizade é um misto de respeito e cuidado um com o outro. A amizade não tem limite. Ela ultrapassa a parentela, compromissos pessoais, sociais e empresariais. Pela amizade, você não dá um prato de comida, você divide o seu. Somente o que vem de Deus dura para sempre. Nas lutas e dificuldades, o amigo se torna um irmão, aquele com quem você divide a carga, sofre com você e exulta de alegria na vitória. O amigo é sincero e duradouro, resiste à enfermidade, sobrepõe-se à riqueza, preserva sua dignidade ao longo dos anos. É verdade, amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não. Milton Nascimento. O amigo é como uma pepita de ouro numa bateia entre tantos conhecidos. O potencial de felicidade está ligado à fonte que o gerou. Amigo é aquele que te escolheu para ser o seu próximo. A vida pode ser comparada a uma viagem de trem, onde existe uma locomotiva, vários vagões, passageiros que entram e saem e um destino.
Cada vagão tem passageiros com diferentes características: cantadores, sonolentos, alegres, tristes, apressados e outros mais. Existem passageiros que entram e saem rapidamente, outros vão até o final. Reserve um vagão para você e seus amigos. Faça uma viagem tranquila e feliz. Que o destino seja a eternidade com Jesus. Cuide para que nenhum deles desista da viagem e desça pelo caminho. O sofrimento e a graça de Deus. Nossa compreensão acerca do sofrimento, assim como da graça de Deus, precisa ser repensada. Entendemos o sofrimento como algo extremamente negativo e destruidor, e a graça de Deus como presentes e tempos bons, ou coisas boas que recebemos durante nossa vida. Fazendo uma leitura superficial de Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vemos que todas as coisas cooperam, todas as coisas boas e as coisas ruins aos nossos olhos. Lidando com o sofrimento no contexto em que estamos, é comum encontrar pessoas com uma visão distorcida acerca do mesmo. Não aceitam isto, não aceitam aquilo, Deus é isso, Deus é aquilo, e assim caminham em um mundo superficial, distante da realidade, comportando-se como se o que as pessoas passam fosse por causa dos seus pecados, ou porque deixaram de fazer tais coisas, ou se as fizeram de modo errado. A Bíblia é clara com relação às lutas e dificuldades que enfrentamos neste mundo. O Senhor Jesus já havia nos alertado quando no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele diz: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o Senhor não nos enganou, nunca nos foi dito pelas Escrituras que andar com Deus seria uma vida num caminho cheio de pétalas de rosas e pássaros cantando à nossa volta, com cachoeiras e rios limpíssimos. Nossos olhos e nosso coração devem estar voltados para Deus, na expectativa de descobrirmos ou tentarmos viver o que Ele tem planejado para nós. E muitas vezes seus planos não nos isentam de sofrimentos. Sugiro a você, amado leitor, que leia livros que abordem o assunto sofrimento, para que, diante de leituras assim, possamos começar a voltar ao mundo real. Quero indicar alguns, como Descobrindo Deus nos Lugares Mais Inesperados, de Philip Yancey, ou A Dádiva da Dor, do mesmo autor. Você também deve conhecer a história de Dietrich Bonhoeffer, que sofreu perseguição durante a Segunda Grande Guerra, escrevendo da prisão de onde saiu para a forca. Resistência e Submissão, Cartas da Prisão, ou ainda A Teologia da Alegria, de John Piper, onde o autor nos mostra que devemos encontrar toda a plenitude da satisfação em Deus. Como servos do Deus Altíssimo, adoradores do Senhor, necessitamos urgentemente voltar os nossos olhos para os que sofrem à nossa volta. Quero chamar sua atenção para o sofrimento do próximo, suas angústias, dores, lamentos, dramas, inquietações, aflições físicas e conflitos da alma. Quer sejam cristãos ou não, o sofrimento atinge a todos. Como seres humanos, não podemos nos distanciar da realidade como se vivêssemos uma negação da mesma. Não é este o desejo de Deus para nós. Ele nunca desejou que ficássemos numa redoma de vidro, protegidos, guardados a 7 chaves, em um lugar totalmente isento de dor ou de qualquer perturbação. Como alguém disse, a vida deve ser vivida como ela é, sem negações, sem fugas, sem alienações, com enfrentamentos, embates, quedas, vitórias, lutas, conquistas, dificuldades, alegrias, tristezas e muita segurança em Deus. O que tenho presenciado nesses anos, na rotina dos hospitais por onde tenho passado,
São 4 visões que gostaria de compartilhar com você. A primeira é a visão daqueles que sofrem, e sofrem muito, dores físicas, emocionais, espirituais, das mais diversas. São pessoas que muitas vezes não têm recursos, que já não têm esperança, que perderam todas as forças e sentido de continuidade, que precisam de ajuda para prosseguir, que sem a intervenção do outro não conseguirão seguir em frente. São pessoas necessitadas em um determinado momento de suas vidas, como qualquer um de nós. Portanto, são pessoas comuns, são meus semelhantes, seres que atravessam as mesmas lutas que eu enfrento. No entanto, o meu sofrimento para com essas pessoas deve ser um sentimento de empatia, colocar-me em seu lugar, procurar pelo menos imaginar suas lutas e seus anseios para atravessar tudo o que estão enfrentando. O que aprendo com esse primeiro grupo de pessoas é que devo vivenciar a cada dia a minha humanidade e a minha finitude diante das adversidades que se levantam contra qualquer pessoa. Os sentimentos devem ser de humildade, carinho, compreensão e muita disposição em auxiliar sem esperar nada em troca. Nunca devo aproximar-me de uma pessoa em situação desfavorável com arrogância, com altivez, soberba ou intenção de ensinar-lhe algo sobre como enfrentar a vida sem sofrer danos. A segunda é a visão daqueles que não se importam com os que sofrem. São pessoas frias, indiferentes, alheias à dor do próximo. Vivem no mundo da lua. A vida para esses é um grande parque de diversões. Nada com respeito ao próximo lhes atinge, lhes diz respeito. Nada os abala, pois esses pensam que nunca enfrentarão tais coisas, jamais passarão por quaisquer dessas dificuldades. Sempre imaginam que o sofrimento é na casa do vizinho. Isso não chegará à sua casa. Infelizmente, querido leitor, esse é um grande grupo. Milhões e milhões de pessoas vivem dessa forma, fechados em seu mundo, protegidos do mal. Vivem uma vida egocêntrica, fechada em si mesmos. Conseguem olhar só para as suas necessidades, como se observassem o seu interior, as suas carências. Não veem o outro, não se importa com o próximo. É uma vida enclausurada em seus próprios interesses, tão somente em seus cuidados e preocupações pessoais. Tenho observado isto e esse fato entristece o coração de qualquer ser humano com um mínimo de sensibilidade. Insisto no fato de que esse grupo pode ser transformado. A terceira visão que tenho é a daquelas que querem ajudar do seu jeito. São pessoas que ditam regras, normas e tentam forçar o que sofre a pensar e agir à sua maneira. Geralmente acusam, procuram descobrir o culpado, são caçadores de fantasmas. Não respeitam o momento do outro, não consideram os seus medos e aflições. Procuram passar uma visão de que se fizeram de tal modo, tudo se resolverá. Eu digo que isso não tem graça. São pessoas das soluções fáceis, de um mundo imediatista, onde tudo se resolve aqui e agora. É o povo do faça isto ou aquilo que tudo se encaminhará. Agem como se a vida fosse resolvida em receitas fáceis. Por exemplo, 7 passos para a felicidade ou 3 passos para se ver livre do sofrimento. Assemelham-se a vendedores de produtos. Tudo se resolve de uma forma muito simples. Infelizmente, a vida não se desenvolve dessa maneira. Precisamos respeitar as pessoas, procurar compreendê-las, socorrê-las em suas necessidades sem julgamentos, sem juízos, acusações ou saídas imediatas. Nem tudo se resolve de uma maneira rápida e fácil como gostaríamos que acontecesse. Falta-nos conhecimento bíblico acerca do sofrimento. Falta-nos posição cristã diante da dor. Vejo pessoas comportando-se de modo incoerente, sem equilíbrio, sem senso, sem sensibilidade diante da dor alheia. Não podemos e não devemos agir desta forma, como se as pessoas sofressem tão somente porque fizeram
ou deixaram de fazer determinada coisa. Entendo que muito do nosso sofrimento poderia ser evitado se obedecêssemos. Entendo que muito do nosso sofrimento poderia ser evitado se obedecêssemos a Deus com relação à nossa qualidade de vida, cuidássemos melhor do nosso corpo, de nossa saúde e procurássemos viver uma vida digna de Deus e dos homens. Mas nem tudo é resultado do que plantamos. Sofremos muitas vezes por situações das quais não fazíamos parte. Os acidentes, por exemplo. Podemos ser envolvidos injustamente em tribulações das quais não temos participação alguma, a não ser vivenciá-las. A nossa ansiedade para descobrir o culpado ou jogar a culpa sobre alguém precisa ser substituída por um sentimento de amor, compaixão e misericórdia. Deixo uma orientação para você que quer ajudar alguém em sofrimento. A princípio, a pessoa que está sofrendo não precisa ouvir sermões, ela não precisa de chicotes em suas costas, ela precisa ser acolhida em sua dor. Temos o exemplo do filho pródigo no Evangelho de Lucas, capítulo 15, quando no versículo 20 diz: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Precisamos afastar dos nossos corações essa tendência de querer corrigir as pessoas, quando, na verdade, tudo o que elas precisam é ser acolhidas e amadas. O sofrimento exige, é real e atinge a todos. Não estamos isentos de passar pela dor ou momentos difíceis, por mais fé que se possa adquirir. Grandes homens de Deus sofreram dores cruciantes. O próprio Jesus, como homem, sofreu na cruz dores lancinantes. Isto nós não podemos negar, não podemos fugir a essa realidade. Fazendo uma leitura breve no capítulo 11 de Hebreus, veremos que a galeria dos heróis da fé é composta de homens e mulheres que sofreram e pagaram alto preço em busca daquilo que eles acreditavam. Um trecho do texto nos diz que apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Hebreus 11, do 34 ao 40. A quarta é aquela de pessoas conscientes, equilibradas, sensatas, decididas, com alvos, objetivos e metas estabelecidas. Que encaram o sofrimento, sabem da sua existência, compreendem que passar por intempéries e dificuldades na vida é parte da existência. Essas pessoas têm uma visão clara acerca da soberania de Deus. Não desistem diante dos obstáculos que se levantam. Vivenciam a presença de Deus em todas as situações. Veem no sofrimento uma oportunidade de crescimento, de avanço, de prosseguimento apesar de tudo. Não ficam presas às lutas, mas decididamente levantam-se confiando no poder de Deus e persistem na carreira que a vida lhes propõe. Muitas vezes sofrem injúrias, injustiças, perseguições, embates da própria vida, mas estão firmes, não se deixam abalar. Olham para o próximo como um semelhante digno de ser amado e auxiliado em suas dificuldades. Desdobram-se por ajudar pessoas. Não descansam enquanto não abençoam a vida de alguém
independentemente de credo, gênero, raça ou classe social. São pessoas que passam pela vida com determinação, uma visão clara de que Deus está no controle e está por trás de tudo o que lhes acontece. Quer sejam coisas boas ou ruins, veem no sofrimento a ação de Deus em todos os sentidos. Sofrem, lutam, choram, brigam, sorriem, persistem, não desistem, amam, cansam, desanimam, mas estão sempre na luta e não se entregam, pois visualizam a mão de Deus em tudo, e para esses tudo faz sentido, até mesmo os fatos negativos. Isso é viver contando com a graça de Deus em todo o tempo, pois sua graça é viva e permanente. Ela nos assiste, nos incentiva, nos impulsiona, nos direciona, nos motiva e nos dá sentido à vida, mesmo diante das dores mais fortes e das situações mais complicadas. A graça se faz presente em toda a história dos homens, no passado e na atualidade, e estará conosco no futuro, quando todos os mistérios forem desvendados, quando entendermos o significado de todas as coisas. A graça de Deus tem nome, tem características pessoais, sente as nossas dores, intercede por nós, geme os nossos gemidos, não nos abandona. O sofrimento, quando vivenciado na experiência da graça, toma sentido, forma e tudo passa a ter significado. Nada acontece por acaso em nossas vidas, todas as coisas têm sentido. Nossas experiências agradáveis ou não, ou as que não gostamos de passá-las, não ficam sem propósito. Há alguém no controle de tudo, ele é presente. Muito chama minha atenção a maneira como a graça de Deus manifesta-se por todo o contexto bíblico. Por isso que insisto no argumento que precisamos conhecer melhor o Deus a quem servimos. Ele é um Deus de amor, de compaixão, piedoso e misericordioso, que leva em consideração nossos sonhos, nossos projetos, nossas conquistas, nossas decepções, frustrações e derrotas. Alegra-se com o nosso êxito e chora com o nosso sofrimento. Há graça de Deus nos livros do Antigo Testamento, quando, por exemplo, na história do profeta Jonas, Deus mostra-se interessado em alcançar a nação de Nínive, povo cruel, povo violento em suas guerras naquele contexto. E Deus comissiona e envia o seu profeta para anunciar arrependimento àquele povo. Mas o comissionado Jonas, com a mesma compreensão que tenho e que talvez você tenha, tenta fugir à responsabilidade, pois entendia que os ninivitas não eram dignos de serem ajudados. Eles eram maldosos, cruéis, agressivos, não se importavam com o Deus de Jonas, talvez por não o conhecerem, ou por terem uma visão deturpada do mesmo. Quem sabe a nação de Nínive não conhecesse um Deus tirano, que pesa a mão, um Deus punitivo, implacável, sempre pronto a castigar quem fosse pego no erro? O povo de Nínive encontrava-se nesse contexto. Não conheciam a graça restauradora, a graça perdoadora, a graça que paga o preço pela liberdade, a graça que inocenta o culpado, colocando-se em seu lugar. A Bíblia nos diz que Deus insiste com Jonas, pois o mesmo não aceita a situação daquele povo ser restaurado, terem uma chance de arrependimento, de renovação, de uma nova consciência, uma nova disposição. Jonas não se conforma com esse modo de agir de Deus, mas Deus não desistiu dele e não desistiu da nação de Nínive, como não desiste de mim e nem de você. Jonas, com seu coração fechado, endurecido, anuncia uma mensagem pesada de 7 palavras somente. Ele diz: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Sobe em uma montanha e fica lá esperando a destruição total daqueles rebeldes. Fica esperando o circo pegar fogo. Em sua posição de juiz, fica muitas vezes como nós ficamos ao ver alguém sofrendo, aguardando o acontecimento dos fatos, sem nada fazer. Mas o inesperado acontece. O Deus de toda graça toca o coração do povo e eles se arrependem dos seus pecados e buscam o seu perdão. E Deus, que com os braços abertos os recebe, restaura-lhe a sorte para o desgaste do nosso profeta.
Quero chamar a sua atenção para a realidade de que Deus é bom. Ele não é vingativo. Ele não é um Deus tirano, sarcástico, que nos abandona em nosso sofrimento. Mas Ele é um Deus de amor, de graça, de bondade, disposto a perdoar e levantar o caído, fortalecer o abatido, encorajar o desanimado, revigorar o de pouca força, trazer alegria aos entristecidos, acolher o desabrigado, abrigar o desamparado, socorrer os aflitos. A Bíblia inteira tem textos que expressam esse cuidado de Deus por você e por mim. Leia com essa perspectiva, com essa esperança de encontrar nela esse Deus compreensivo, presente em todos os momentos, atuante em todas as situações. O rei Davi tinha essa visão de Deus quando em seus salmos ele declara seu amor, sua devoção e toda a sua vida voltada para os olhares do Senhor dos Exércitos. Lendo os salmos, você verá como ele declarava o seu amor a Deus de uma forma íntima e pessoal. Em vários dos seus escritos ele diz: Senhor, tu és a minha rocha, tu és a minha segurança, tu és o meu lugar seguro, tu és a minha esperança, tu és o meu conforto, tu és o meu refúgio, tu és o criador da minha vida, tu és a minha porção, tu és tudo que eu tenho nesta terra e no céu. Tu és o meu pastor amado, tu és aquele que me guia, de ti vem a minha força, no Senhor eu encontro guarida, minha alma te louva e te engrandece porque tu és bom. Leia os salmos, leia a sua Bíblia, procure descobrir a graça de Deus em meio aos seus sofrimentos. Deus é presente, Ele nunca abandonou sua criação, nunca nos abandonará em nosso pranto, em nossas dificuldades, e em meio às tempestades da vida, podemos sempre contar com sua graça amorosa fortalecedora. Jesus é a graça manifestada. Ele é a resposta de Deus para a sua vida. Ele é o plano de Deus para você e para mim. Jesus é a expressão exata do seu ser. Hebreus 1:3. Ele é o socorro de Deus para nós. Ele é a resposta de Deus para nós. Ele é a própria manifestação de Deus. No contexto em que Jesus viveu nesta terra, os homens tinham uma visão errada acerca das ações de Deus e Jesus os confrontou, os enfrentou e mostrou-lhes toda a graça de Deus em suas ações. Ele agiu com tanta bondade que o apóstolo Pedro chega a dizer que ele andou por toda parte fazendo bem. Atos 10:38. Ou seja, Pedro sentiu em sua própria vida a graça de Deus atuando em Cristo Jesus. Saiba, querido, que Deus ama você, deseja intervir em sua vida a cada momento. Se você precisa de consolo, Ele te consola. Se você precisa de perdão de pecados, Ele está disposto a te perdoar. Se você precisa de sentido na sua vida, Cristo dá razão à sua existência. Queremos ser felizes, achamos que temos direito à felicidade, mas não compreenderemos o verdadeiro sentido de tudo se não compreendermos a graça de Deus na vida. Para toda a nossa existência, precisaremos dela. Em todos os momentos, bons e agradáveis, dependeremos dela. Em toda e qualquer situação, se Deus com sua preciosa graça não nos socorrer, sucumbiremos. Aprendemos com o sofrimento, tiramos lições preciosas do sofrimento. E a maior delas deve ser o fato de que Deus não nos abandona em momento algum. Queremos ser felizes. Todos aspiramos à felicidade, entendemos à luz da Bíblia que Deus deseja a nossa felicidade. Mas o anseio por ser feliz é uma experiência humana, universal, e é algo bom, não pecaminoso. Jamais devemos tentar negar ou resistir ao nosso anseio por ser feliz, como se isso fosse um impulso mau. Pelo contrário, devemos tentar intensificar esse anseio e alimentá-lo com tudo que proveja a satisfação mais profunda e permanente. A felicidade mais profunda e permanente encontra-se apenas em Deus. Não com origem em Deus, mas em Deus. A felicidade que encontramos em Deus atinge sua consumação
quando compartilhado com outros nos multiformes caminhos do amor. Na mesma medida em que tentamos abandonar a busca do prazer próprio, deixamos de honrar a Deus e de amar as pessoas. Ou, para usar termos afirmativos, a busca do prazer é parte necessária de toda adoração e virtude. Ou seja, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus ao desfrutá-lo pleno e eternamente. A graça de Deus manifestou-se em Cristo para estar conosco, proporcionar-nos vida e essa vida em abundância. Vida plena em Deus, com ou sem sofrimento, pois o que Ele fez por nós em Cristo está muito além do que podemos sofrer nesta terra. O apóstolo Paulo absorveu muito bem essa mensagem quando, escrevendo à igreja de Corinto, disse: "Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos." Segundo Coríntios 4, de 7 a 9. Viver uma vida na graça de Deus é viver segundo Charles Swindoll, correndo riscos. Portanto, evite os extremos de que, se quiser gozar da liberdade provida pela graça. Evite os extremos se quiser gozar da liberdade provida pela graça. Faça o máximo para manter-se equilibrado, depois aproveite. Simplesmente permita a si mesmo ser livre. Não enlouqueça, mas também não passe o tempo olhando por sobre o ombro, preocupando-se com quem possa estar espiando a sua liberdade e imaginando o que pensarão e dirão. Outra coisa, trate a graça como um privilégio imerecido em vez de um direito exclusivo. Isso ajudará você a manter o equilíbrio. Viva com gratidão e não com arrogância. Divirta-se, mas não faça alarde. Tudo depende da atitude da pessoa. Não tem nada a ver com a posição financeira, ou onde você mora, ou que roupas prefere, ou que carro dirige. Tudo está ligado à sua atitude. E ainda, lembre-se que, embora a graça tenha sido concedida a você gratuitamente, ela custou a vida do Salvador. Ela pode parecer grátis, mas foi tremendamente dispendiosa quando ele a comprou para nós. O Despertador da Graça, Charles Swindoll, na página 63 e 64, editora Bom Pastor. O mundo está carente de pessoas que compreendam o que é viver uma vida pela graça de Deus, onde a liberdade do outro seja respeitada, onde de fato as pessoas possam expressar-se sem medo, as dificuldades sejam experiências possíveis sem culpas, os corações possam se abrir sem reservas e a vida possa ser vivida em sua totalidade. Como já disse em outras linhas, a graça de Deus não nos priva de passarmos por dificuldades, não nos vacina contra o sofrimento, não nos isenta de caminhos apertados e muitas vezes dificultosos, mas não nos larga em circunstâncias nenhuma. Isto é graça. Somos acompanhados, somos auxiliados, somos impulsionados a viver, mesmo que com lágrimas. Devemos aprender com a Bíblia, quando o apóstolo Paulo escreve: "Não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a todo e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece." Filipenses 4, de 11 a 13. A vida com Cristo é uma chamada a uma vida com significado, com sentido, com entendimento da realidade em que nos encontramos. É necessário que tenhamos equilíbrio, contentamento no coração,
satisfação em Deus, alegria pelo que temos e paciência pelo que não alcançamos. Nestes anos, lidando com pessoas que sofrem, convivendo com o sofrimento de tanta gente, tantas lágrimas, tanto pranto, desespero, ansiedade, inquietações das mais diversas, Deus tem me ensinado que a vida é muito boa para ser vivida e muito preciosa para ser desperdiçada. Devemos amar a existência, devemos nos aproximar de Deus a cada instante de nossas vidas. Devemos curvar-nos diante dele em gratidão e adoração pelos seus atos de amor em Cristo, dispensados para cada um de nós em todo o tempo. Viver pela graça de Deus em Cristo é viver livre e deixar o outro livre para viver. Portanto, nunca imponha nada às pessoas de sua convivência. Não extrapolem seus direitos. Não seja um dono da verdade. Não desrespeite os outros. Procure amar o seu semelhante como Cristo nos ensinou. Viver pela graça é viver contente em toda e qualquer situação, com a compreensão de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Somente pela graça de Deus em Cristo é que podemos cantar mesmo estando tristes. Podemos bendizer mesmo quando injuriados. Podemos elogiar mesmo quando não reconhecidos. Podemos conviver com pessoas que sejam de difícil convivência, somente pela graça de Deus manifestada em Cristo. A graça no sofrimento. Há graça no sofrimento, pois o Deus de toda graça é presente em todos os momentos e nos momentos cruciais da vida humana. Há graça no sofrimento, pois Deus não abandona o moribundo em seu pranto com suas lutas e temores. Há graça no sofrimento, pois tenho presenciado esse fato a cada dia que sinto sua presença e conforto junto aos leitos dos que sofrem dores. Há graça no sofrimento, pois o universo está eivado da sua manifestação, trazendo dulçor e esperança aos homens em todo tempo, em todo lugar e em todas as épocas. Amado, a você que leu tudo o que leu até agora, quero expressar o meu intenso desejo para a sua vida e de todos os seus amados. Minha expectativa e esperança é que em algum momento desta leitura, Deus tenha falado profundamente ao seu coração e que você experimente a cada dia viver na dependência dele, confiando em seu amor incondicional. Deus está interessado em seu bem-estar, que você tenha uma boa saúde física, emocional e espiritual em todos os níveis e em todos os aspectos. Você seja plenamente abençoado. Tenha sua vida depositada aos pés de Cristo. Confie nele. Renda-se diante dele, pois ele sabe do que você necessita e é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3, 20. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Salmo 37. Andar com Deus é desfrutar da maior das aventuras, a melhor das experiências, é viver o melhor tempo de nossas vidas. Sua presença é revigorante, acalentadora, pois ele é Deus Pai, Deus de amor, rico em perdoar, majestoso em seus gestos de misericórdia. Quero convidar você a viver essa experiência e verá que foi a melhor das decisões em toda a sua vida. Abra o seu coração ao Senhor. Convide-o a fazer morada dentro de você. Receba-o como seu único e suficiente Redentor e você experimentará a paz, mesmo com dificuldades, pois paz não é sinônimo de ausência de problemas, mas sim conforto em meio às crises. Não se preocupe em mudar tudo na sua rotina de vida, pois quem nos transforma é o Espírito de Deus em sua sabedoria e graça. Prepare-se para coisas novas, alegrias indizíveis, inefáveis que Ele tem preparado para você. Para você que já vive essa experiência, quero motivá-lo a continuar amando ao Senhor.
Vale a pena servi-lo com todo o entendimento e com toda a força do nosso ser. Ele é digno de glória, ele é digno de receber honras e louvores. Ajuste seu passo, consagre-se a ele a cada instante de sua vida. Sirva-o, servindo ao seu próximo, pois isto é agradável a Deus. Se você viveu assim e por algum motivo desanimou, perdeu-se no caminho, volte aos braços do Pai. Reaproxime-se dos propósitos que Ele tem para você. Não perca mais tempo. Não se prenda a coisas que não dizem respeito à graça de Deus. Deixe para trás o que é insignificante e apegue-se ao Senhor com toda a intensidade do seu coração, porque Ele ama muito a sua vida. Você é precioso para Deus. Creia nisto. Ele não te esqueceu. Ele não te abandona, não larga da sua mão em nenhum momento. Ainda que pareça que ele esteja distante, está mais próximo do que você possa imaginar. Quero deixar um texto para a sua meditação. Texto esse que tem sido o verso-chave da capelania ao longo desses anos. Respondeu Jesus: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Lucas 5, 31 e 32. Que o Senhor te abençoe. Insultar o Criador. O que escarnece do pobre insulta o que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Provérbios 17, 5. Todas as coisas que estão à nossa volta foram criadas por Deus. Ao poluirmos as águas, o ar, ao destruirmos a fauna e a flora, estamos danificando esta maravilhosa obra de arte. É certo que o desequilíbrio ecológico gera consequências graves para a subsistência do planeta e, mesmo assim, potências mundiais e intelectuais ignoram o óbvio. O sol nasce para todos. Ninguém é tão rico ou poderoso que possa garantir a sua imunidade. Ricos podem ficar pobres, saudáveis podem adoecer. Não se iluda, somente o que vem de Deus dura para sempre. Aquele que despreza o necessitado ou se alegra com a ruína alheia, faz com que o mal habite em seu lar. Haverá problemas financeiros, enfermidades, intrigas e solidão. Frente a um necessitado, ferido e abandonado, você pode lhe tirar os seus pertences, desprezar ou cuidar. Caso você fosse a vítima, o que gostaria que lhe fosse feito? Os veículos de comunicação devem ser usados para levar informação e cultura ao povo. No entanto, o que vemos é a divulgação de catástrofes e ensino de práticas imorais. Os incautos têm aberto as portas e janelas de seus lares, os ouvidos e a mente para essas aberrações. Logo, os corações estarão infectados e a boca falará de ódio, prostituição e vingança. A intensidade emocional de um xingamento é muitas vezes maior do que uma declaração de amor. Amar e sorrir te fazem viver mais e melhor. Gostamos de ser respeitados, mas nem sempre o fazemos. Ao nos deitar, peçamos a Deus que nos abençoe, que ao acordarmos sejamos uma pessoa melhor, mais humilde, mais amável, mais parecido com Jesus. Justiça. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Provérbios 21, 25. Vivemos tempos de degradação de valores, onde prevalece o individualismo. Aqueles que não estão verdadeiramente enxertados na videira facilmente são enredados pelo egoísmo e prepotência. É maravilhoso pensar que a vida nos é dada por Deus. Nele somos ramos enxertados e o fruto, as uvas, são produzidas por nós. O que justifica alguém dispor do seu tempo e dinheiro para fazer marmitas e distribuir aos famintos? Ou visitar enfermos desconhecidos em hospitais? Atitudes como essas e muitas outras parecem loucura para a sociedade consumista, mas são prova que o Espírito Santo de Deus habita nessas pessoas e as fazem se compadecer do próximo sem esperar nada em troca ou o foco dos holofotes. O nosso dia a dia
a estressante busca por metas e produtividade nos afastam de princípios básicos. O nosso próximo torna-se o outro, o desconhecido, o inimigo. Uma prova da existência de Deus é a transformação do ser humano, que passa a produzir frutos: amor, alegria, paz, bondade, mansidão e domínio próprio. Já observaram que existem várias instruções óbvias na Bíblia? Não matarás, não roubarás, ama teu próximo como a ti mesmo. Está escrito porque Deus sabia que teríamos dificuldade em colocá-las em prática. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. É o que nos ensina a palavra de Deus. Buscar o reino e praticar a justiça é a nossa parte. Deus cuida de suprir todas as nossas necessidades. Confiar e crer em Deus é esperança certa, é alegria constante, é vida abundante. Jesus e a nova vida. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, de 1-3. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:17. Ser uma nova criatura é o mesmo que dizer que uma criatura foi refeita. Como poderíamos aceitar a ideia que poderíamos ser recriados? Jesus é a nossa vida. Ele não é uma opção de vida, ele é a vida. Longe dele, o mundo fica sem sentido. O apóstolo Paulo diz que sem Jesus, nada do que foi criado teria sido criado. Existimos porque ele é o doador e o sustentador da vida. A vida que temos não é apenas o andar, o trabalhar e o respirar. Não é apenas a nossa vida como organismos vivos biologicamente. A vida compreende um conjunto de valores como nosso caráter, nossa educação, nossos sentimentos, nossa razão e inteligência para tomar decisões. A vida também é o amor que damos e o amor que recebemos. O nosso autocontrole, a paz, a alegria, enfim, nossa vida é muito mais que existir. É sentir e ser percebido, é conhecer e ser conhecido, é construir nossa caminhada junto daqueles a quem amamos, pessoas com quem compartilhamos nossos sentimentos. Nossas derrotas pessoais acontecem nesse âmbito, onde destruímos nossa vida? A resposta está aqui, nas nossas más decisões, no nosso ódio, na vingança, no orgulho, na desonestidade, na violência que causamos ou da qual somos alvo. Nossa vida não se acaba apenas biologicamente. Nós a destruímos com o que temos por dentro. Todas as coisas que temos por dentro e que destroem a nossa vida poderiam ser resumidas com uma palavra: pecado. O pecado não é apenas o que desagrada a Deus, mas é também tudo o que é contrário à nossa vida. Vícios, sentimentos, bloqueios, loucuras, descontroles, tudo isso nos mata. Gostamos das coisas que fazemos, nos envolvemos em muitas situações que nos dão satisfação, mas o final delas é a morte interna. Quando Jesus entra em nossa vida, duas coisas poderosas acontecem. A primeira é o perdão. A graça de Deus é a única coisa que nos mantém vivos, retira de nós a culpa do passado e nos dá uma nova chance de recomeçar. A segunda é que Ele passa a habitar em nós e vai nos transformando dia a dia, nos ensinando a viver como filhos de Deus. Agora você tem uma nova chance, a chance de ser uma nova criatura. Não na aparência, não apenas no campo biológico, mas ser uma nova criatura no mais profundo do seu ser. Por isso, este texto de Paulo nos fala isso. Se você agora está com Cristo, então uma nova criatura nasceu.
Deus jogou todas as coisas antigas no mar do esquecimento, com o seu perdão e por sua graça, e agora uma nova porta se abre. Reescreva sua história ao lado de Jesus. Jamais se afaste daquele que te salvou e te libertou. Não olhe para trás. Não se desanime pelo que você foi ou pelo que fez. Olhe para a graça de Deus e para o perdão que apagou o que você foi. Olhe adiante. Olhe para Jesus, que te transformará dia a dia e te ajudará a olhar para a frente, para o que você será. Um bom recomeço para você. Você agora é uma nova criatura. Deus te abençoe. A última palavra. Com ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Provérbios 21, 1. Na sociedade em que vivemos, estamos sujeitos a regras e leis, que têm por objetivo a harmonia, nem sempre justa ou igualitária. O desequilíbrio na distribuição de renda é um exemplo claro disso. Não devemos nos esquecer que não estamos só nessa batalha. O Senhor dos Exércitos está conosco. A última palavra não vem do juiz, do médico, do empreendedor. Só Deus tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Você sente angústia, medo, solidão, ansiedade, está sofrendo com isso? Não fique triste. Estes sentimentos são prova que você sente a necessidade de Deus na sua vida. É o primeiro passo em direção ao arrependimento, em busca do conserto, do começar de novo, de uma vida melhor. Tenha certeza que Deus está ao seu lado, pronto para tirar de dentro do lamaçal uma nova pessoa, fortalecida e feliz. Basta que você acredite nisso e sua vida vai melhorar dia após dia. Quando você estiver frente a um não do homem, lembre-se que Deus é soberano e justo para cumprir o que prometeu. E Ele prometeu uma vida de abundância para os seus filhos obedientes. Não se iluda. A riqueza, o diploma de uma faculdade, uma posição política, social ou eclesiástica não são sinônimos de poder, pois tudo isso é finito. Só Deus é eterno, só Deus é Deus. Não perca o seu tempo bajulando homens, deles você só receberá restos de dinheiro, de alimento, de medicamento, de favorecimento político, de favorecimento na igreja. Não se iluda. Creia e adore somente a Deus. Ele é capaz de criar coisas onde não existe, só para abençoar aqueles que o amam de verdade. Ele conhece os seus mais íntimos pensamentos e desejos. Deus é um bom pai. Fica triste quando vê o seu filho sofrendo. Seja um filho, ou seja um bom filho. O maior desejo de um pai é fazer as vontades do filho só para vê-lo feliz. Instrui o menino no caminho em que ele deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Em todo tempo, não percamos a oportunidade de ensinar, de testemunhar do amor de Cristo, do quanto Deus é Pai de amor, não juiz e acusador. Mais importante do que Deus pode fazer por nós, deve ser quem Ele é. Mais importante que o milagre é andar com Ele. Não podemos permitir que o consumismo, o individualismo contaminem nossos filhos. O mundo virtual gera a falsa sensação de comunitário, juntos, mas separados. É responsabilidade de cada pai, de cada mãe, plantar a semente do Evangelho no coração de seus filhos. A boa semente vai germinar, crescer, florescer e dar frutos. A boa fama se espalhará através das pessoas e do tempo. Pense em quantas pessoas precisaram existir para você estar aqui. Os pais são como pastores de um pequeno rebanho. Devem prover alimento, saúde e educação, protegê-los, cuidar do crescimento dia a dia, garantir uma boa formação escolar e profissional. A melhor escola para nossos filhos é o nosso testemunho, o nosso exemplo. As Escrituras Sagradas são o alicerce na formação do indivíduo. O tornarão forte e resistente, capaz de suportar ventos e tempestades, testemunhando ao longo do tempo sua personalidade forjada em conhecimento.
Mesmo que um dia nós ou um dos nossos encontre-se no mau caminho, o Espírito Santo de Deus nos recordará os ensinamentos, nos levará ao arrependimento, endireitará a nossa vida. Para Deus, não importa quantas vezes você caia, e sim quantas vezes você quer se levantar. O Espírito Santo olha para Jesus e nos molda para ficar igual. Olhe e ore pelos seus filhos. Nota especial ao meu amigo. Diz a Bíblia Sagrada: porque eu sabia que eras duro e a tua cerviz um nervo de ferro e a tua testa de bronze. Isaías 48:4. Esse é o homem natural, o homem que, apesar de saber e ter certeza de que foi criado por Deus, é insensível, desobediente, carnal, etc. Este homem quer caminhar nos seus caminhos, fazer e ser guiado por sua própria vontade, e cai na rede de Satanás e torna-se presa fácil, desagradando a Deus e tendo uma vida de dor, sofrimento, angústias, decepções, fracassos, vergonha, etc, etc. Porém, diz o Deus vivo: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer ao Seol e faz subir dali. O Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta. Levanta do pó o pobre, do monturo eleva o necessitado para os fazer sentar entre os príncipes, para os fazer herdar um trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, sobre elas pôs ele o mundo. 1 Samuel 2, de 6-8. Meu caro leitor, quem sabe de sua vida neste exato momento é o Deus vivo. É Ele quem sabe se você está em depressão, em opressão, em situação caótica, buscando R$ 10 para fumar uma pedra e depois tentar o suicídio. Porém, neste momento, me faça apenas um pequeno favor. Ore comigo e diga: Espírito Santo, eu te necessito. Senhor Deus, não me deixe sucumbir. Eu fiz isso e funcionou. Se funcionou para mim, não será diferente com você. Eu e minha esposa estivemos mortos como parasitas vegetativos por 20 anos. E foram as pedras, a cocaína, as anfetaminas, os xaropes, a maconha, os tabacos e o álcool em geral, os quais nos levaram ao fundo do poço, ao desespero, à destruição total. Perdi tudo e todos. Fiquei debaixo da ponte e saí para o suicídio. Porém, tive a oportunidade de dizer: Senhor Deus, socorra-me. Em outras palavras, abri meu coração e ele mudou meu viver. Me salvou, libertou, restaurou por completo a vida, a família, me ordenou e ungiu ministro do Evangelho. Amigo, você é especial demais para Deus. Você não nasceu para viver distraído pelo mundo, pelos prazeres, etc. Ele não te criou para você viver na autopista de um relativismo e de anarquia moral. Ele não te criou para você ser um ególatra e viver para você mesmo. Não te criou para você viver nos centros de perdição. Não te criou para que vivas em um ciclo repetitivo de fracassos, derrotas e vergonhas. Há esperança. O mesmo Deus que usou de misericórdia pela minha vida e pela minha família está diante de você, pronto para dar um giro de 180 graus na sua vida. Apenas dê uma oportunidade para que ele faça e veja a sua glória. Você é inteligente, use a mesma. Saia agora dessa situação na qual você se encontra. Abra o seu coração. Ore comigo em nome de Jesus. Senhor, eu me arrependo, te suplico perdão. Abraça-me, eu te recebo como meu Senhor, Salvador e dominador de meu ser. Escreva meu nome no livro da vida e me faça a pessoa que o Senhor quer que eu seja, em nome de Jesus. Como profeta e ministro de Deus, te declaro livre em nome de Jesus. És abençoado hoje e sempre, em nome de Jesus. Preguiça. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, cruzando as mãos outro pouco, para estar deitado, assim sobreviverá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 24, 33 e 34.
Nós definimos o padrão de vida que queremos para nós e nossa família. Tenha certeza de que Deus não moverá uma palha no que compete a você fazer. Assim sendo, seja firme no seu propósito. Acordar cedo, tomar banho e trabalhar pode parecer normal, mas para alguns isso é um tormento, um desafio mortal. O que faz valer a pena a vida? Os sonhos e a felicidade não estão no externo, estão dentro de nós. Não suportar o trabalho é ser intolerante e indisciplinado consigo mesmo. Não devemos ser escravos do dinheiro, tirar-nos de viver e de amar, remindo nosso tempo. O trabalho deve ser parte da nossa vida. Entre a escassez, a suficiência e a abundância, sabemos claramente em qual nível financeiro queremos estar. A vida nos apresenta algumas classes de pessoas: os cientistas, os artistas, os construtores e os parasitas. Estes são especialistas em viver à custa dos outros e podemos encontrá-los nas melhores famílias. Não espere que sua tia rica lembre em seu testamento do sobrinho preguiçoso e esbanjador que deseja enriquecer rapidamente fazendo o mínimo de esforço. É mal empregado porque só sonha em ser patrão. As mulheres, em sua grande maioria, são prudentes porque a maternidade lhes garante o instinto de preservação. Ao escolher um marido, elas observam não somente a beleza física, o ser reprodutor, mas também o provedor. Estude bastante, trabalhe bastante, ganhe bastante dinheiro, seja um banqueiro de Deus, investindo na propagação do Evangelho. Amar o inimigo. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasas lhe amontoará sobre a cabeça, e o Senhor te abençoará. Provérbios 25, 21. Trate as pessoas como gostaria de ser tratado. No mundo em que vivemos, nem sempre é possível viver em paz com todos. Assim sendo, antes de julgar, procure saber o que levou aquela pessoa a praticar tal ato. Somos autorreferentes e isso nos torna preconceituosos e precipitados. Agimos cedo ou tarde demais. Atacamos a pessoa errada, dizemos palavras erradas, pioramos a situação ao invés de melhorá-la. Quem é o nosso inimigo? É aquele com o qual trabalhamos, estudamos ou um membro da família. Amar o nosso próximo, um dos mais importantes mandamentos bíblicos, inclui o inimigo. As brasas vivas amontoadas sobre a cabeça têm o objetivo de curar e não ferir, não envergonhar, mas levar a pessoa ao arrependimento. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. A justiça humana é justiça própria, baseada em frágeis conceitos e interesses. Os homens apressam-se mais a retribuir um dano do que um benefício, porque a gratidão é um peso e a vingança um prazer. Aqueles que sofrem podem estar ao nosso redor, pessoas que lutam contra a solidão, problemas de saúde emocionais, sentimentais, pecados, seus gritos silenciados pelas nossas distrações, imploram por misericórdia, conforto, esperança e ajuda. Os problemas enfrentados por quem um dia o ofendeu são a estrada que Deus pavimentou para você testemunhar que é diferente. A fé e as interfaces com a medicina, educação, psicologia e neuropsicologia. A Organização Mundial da Saúde, OMS, em 1998, acrescentou a dimensão de bem-estar espiritual ao seu conhecido conceito multidisciplinar de saúde, que, como se sabe, só entendia uma condição de saúde, se existisse a presença de bem-estar nas dimensões físicas, psíquicas e sociais. As valorizações acrescentadas, considerando o lado espiritual ou religioso, é sem dúvida o selo decisivo e universalizado do entrelaçamento de ciência e religião. A medicina, seguida da psicologia e recentemente a educação, são ciências que se dedicaram a fazer interfaces e a buscar tentativas
inter- e transdisciplinares com a religiosidade em variadas formas de expressão. A consequência sobre a saúde, seja de caráter terapêutico ou no sentido preventivo, tem mostrado uma estreita correlação entre a presença da religiosidade e uma variada gama de situações clínicas, como menor propensão à criminalidade, ao abuso de substâncias psicoativas, às separações matrimoniais e condutas suicidas. A neuropsicologia é uma interface ou aplicação da psicologia e da neurologia, que estuda as relações entre o cérebro e o comportamento humano. O cérebro humano é constituído por aproximadamente 100 bilhões de células nobres, os neurônios, e cerca de 1 bilhão de células neurais, a glia. Sabe-se que a glia não é somente sustentação dos neurônios para seu alimento e proteção, mas também participa da transmissão de sinais químicos, formando circuitos que codificam funções específicas, sejam mentais, motoras ou sensitivos sensoriais. Não cabe à ciência atestar a existência de Deus. Isso é uma questão de fé. Porém, algumas pesquisas demonstram o que ocorre no cérebro durante a experiência religiosa. Na Universidade da Pensilvânia, os pesquisadores Andrew Newberg e Eugene Daquile recrutaram budistas tibetanos e freiras franciscanas e, através de exames de tomografia computadorizada, mediam alterações físicas de seu cérebro nos momentos de meditação e oração. Na Universidade de Columbia e Harvard, são feitos estudos das interações entre a religião e a ciência. Estudo realizado pelo Instituto de Neurologia da Universidade Düsseldorf, na Alemanha, revelou que em um grupo de pessoas, onde metade era praticante de uma religião e a outra metade não praticante de qualquer religião, ao serem submetidas a testes, quando eram lidos trechos da Bíblia, principalmente o Salmo 23, regiões do cérebro foram ativadas, as mesmas ligadas às emoções e ao poder de memorização. As áreas do cérebro responsáveis pela experiência religiosa, devido à sua complexidade envolvendo emoção e cognição, são distribuídas por várias estruturas. O lobo frontal é ativado durante a oração. Este está ligado à concentração e às nossas vontades. O lobo parietal diminuiu o seu metabolismo, proporcionando bem-estar e controlando nosso senso próprio. O lobo temporal e o sistema límbico desempenham papel fundamental nas emoções. Este está relacionado à discriminação de aspectos emocionais como alegria e medo. Há mudanças na química cerebral, nas ondas cerebrais. Há mudanças hormonais e nos sistemas imunológico e nervoso autônomo, diminuição dos batimentos cardíacos, da pressão sanguínea e do estresse. Ou seja, vários estudos apontam que a prática religiosa beneficia a saúde. Realizar orações e ler a Bíblia proporcionam redução da tensão muscular e menor incidência de doenças coronarianas, redução da ansiedade, da depressão e da irritabilidade, além de aprimoramento da capacidade de aprendizagem, da memória e da estabilidade emocional. Pesquisa com um grupo de pacientes que realizaram cirurgia cardíaca mostrou que a incidência de mortes durante o período de recuperação era maior entre os que não praticavam nenhuma fé. Carlos Eduardo Tosta, pesquisador do Laboratório de Imunologia da UNB, Universidade de Brasília, coordenou uma pesquisa com 52 voluntários, estudantes de medicina da universidade. O resultado revelou que um dos principais mecanismos de defesa do organismo, a fagocitose, pode ser estabilizada com orações feitas à distância. A cada semana, uma dupla fornecia amostras de sangue e respondia a um questionário sobre estresse. Um desses voluntários tinha sua foto encaminhada a 10 religiosos de diferentes credos que semanalmente oravam por aquela pessoa.
A metodologia impedia que os pesquisadores soubessem quem recebia as orações, para evitar autossugestão. A análise dos exames de sangue feita após a semana de orações apontou maior estabilidade dos fogócitos, células de defesa do organismo, dos alunos que receberam as orações em relação aos seus exames anteriores. O experimento foi realizado posteriormente com um grupo de alunos que não havia recebido as orações. Num primeiro momento, e o fenômeno foi novamente observado. Cientificamente, a explicação para o fenômeno está longe de ser alcançada. Concluindo, ter fé e praticá-la faz muito bem. Ana Nery Tashiro, psicóloga e neuropsicóloga. A alma farta. A alma farta pisa favos de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Provérbios 27:7. Mais comum do que possa parecer, mais verdade do que possamos aceitar. É assim mesmo. Quando estamos desempregados, o emprego é um céu. Quando estamos empregados, não vejo a hora de sair desse inferno. Quando estamos enfrentando uma dificuldade, temos vontade de levar até a cama para a igreja. É só as coisas melhorarem que começamos a ver os defeitos na igreja, no pastor, nos irmãos. O egoísmo e a prepotência cegam o passado e nos conduzem a um futuro obscuro, enquanto nos fazem viver um presente de falsos valores. Não precisamos provar do fel para saber que é amargo. O hoje será o passado de amanhã. Façamos o melhor para nós e nosso próximo. O hoje é um presente de Deus. Com licença, por favor, desculpe-me, obrigado. Essas palavras já fizeram parte do nosso vocabulário. Por que não as usamos mais? A ingratidão é um sinal claro de falta de sabedoria. A Bíblia nos relata sobre a cura de 10 leprosos, onde somente um voltou para agradecer. Vamos pedir sabedoria a Deus para ser esse um em todos os momentos da nossa vida. Deus tem prazer em nossa alegria, em nossa prosperidade, e mais prazer ainda ao ver que não desprezamos as coisas simples da vida, em compartilhar do melhor dele, o amor. Os erros da vida. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Quando escondemos algo errado que fizemos, a consciência não nos deixa em paz. Somos os maiores acusadores de nós mesmos. É possível enganar os outros, porém não conseguimos enganar a Deus e a nós mesmos. Na maioria das vezes, nem nós mesmos nos perdoamos. Somente Deus pode nos perdoar. Reconhecer os pecados e confessá-los a Deus é o caminho para voltarmos a ser felizes. Não justifique os seus pecados chamando adultério de aventura sexual, homicídio de acidente, roubo de desvio econômico, pecado de erro. Seja honesto consigo mesmo. A recompensa pelo pecado é a morte. O crime, o roubo, a droga o levam à cadeia ou ao caixão. Confessar é desafogar o coração do meio da lama, é resgatar o melhor que temos dentro de nós mesmos. Renunciar e deixar o pecado deve acompanhar a confissão. O homem não gosta de admitir a sua culpa. Está sempre pronto a acusar e denunciar os pecados dos outros. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5:16. Quando falamos de cura na Bíblia, nos referimos não apenas à do nosso corpo físico, mas também à da nossa alma e do nosso espírito. Sendo assim, devemos ampliar a nossa visão e enxergar que o verdadeiro desejo de Deus é nos curar por completo. Através da nossa confissão, recebemos a salvação e por meio dela somos curados e prosperados. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Quando olhamos para a grandeza e as maravilhas do mundo, quando olhamos para as lindas florestas, rios e lagos,
Quando olhamos para o céu azul e as nuvens bem colocadas no céu, quando olhamos as lindas praias, hotéis de luxo, mansões lindas, carros fenomenais e aviões sofisticados, quando olhamos o avanço da tecnologia e vemos lindos celulares, computadores, televisores, satélites e etc. Quando vemos tudo isso e milhares de outras maravilhas que estão no mundo, são coisas que atraem os olhares de todas as pessoas. Tudo isso são coisas reais e verdadeiras. Basta pararmos um pouco e ficarmos imaginando tudo isso que há no mundo. Ficaremos horas tentando imaginar e não conseguiremos ver tudo dentro da nossa pequena mente. Muitas pessoas olham para estas coisas e se esquecem daquele que está por trás de tudo isso. Ou seja, o Criador deste mundo fantástico e maravilhoso, cheio de lugares lindos e atraentes. O grande Criador de tudo isso só pode ser uma pessoa que deve nos amar muito, pois ele criou este mundo e depois nos colocou para vivermos dentro dele. Isso é maravilhoso. Deus, quando criou o mundo, pensou em você e em mim. Isso quer dizer que ele pensou em nós antes de nascermos e que está todo o tempo pensando e se preocupando com o melhor para nós. Com isso, eu gostaria de dizer que, diante de todas as coisas que existem no mundo, não importa o seu valor financeiro, artístico e cultural, tudo isso Deus deixa de lado por causa de uma alma. Uma alma vale muito mais do que o mundo inteiro, porque o mundo foi criado por nossa causa. Deus nos ama de tal maneira que Ele criou todas as coisas para nós e que se for para deixar de lado estas coisas lindas e maravilhosas por sua causa, Ele fará, porque você é mais precioso a Ele que o mundo inteiro. Deus prioriza pessoas, porque tudo que está no mundo passará, mas a alma que escolher a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, seguindo seus ensinamentos, estará todo o tempo perto dele, e quando morrer, estará no paraíso, desfrutando de uma vida muito melhor e em um lugar mais maravilhoso do que este que vivemos hoje. Deus já preparou para nós um novo céu e uma nova terra, e a porta que nos leva para este lugar é somente Jesus Cristo. No Evangelho de João 10:9 está escrito: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará a passagem. Jesus Cristo é a porta que nos conduz à vida eterna. Se você se sente como uma pessoa perdida, presa no mundo de mentiras, bebidas, drogas, se você se sente vazio e triste, tome uma decisão na sua vida e venha para Jesus. Para o Senhor Jesus, você sempre será importante e tem o maior valor do mundo que nenhum dinheiro possa pagar. Deus te abençoe. O governo de Deus. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Provérbios 29:2. Somos justos e honestos? No metrô ou em qualquer outro transporte público, continuamos sentados fingindo não ver um idoso em pé? Michael Jackson canta na música que se chama Homem no Espelho: se você quer fazer do mundo um lugar melhor, olhe para si mesmo e faça uma mudança. Durante o carnaval, pessoas praticam atos que repudiam no cotidiano, pois através de um ato profético, o rei Momo recebe a chave da cidade pelas mãos da autoridade máxima e achamos isso normal porque é carnaval. A política não é maligna. Historicamente, grandes homens da Bíblia foram governantes. José no Egito, Daniel na Babilônia e outros mais. A Bíblia nos fala que Yeshua, Jesus Cristo, o Messias, voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Martin Luther King disse que lhe incomodava mais o silêncio dos bons que os gritos dos maus. A omissão no governo é falta de amor e respeito ao próximo. Deus é assim ao governador do universo. A Bíblia diz que ele faz cair a chuva sobre justos e injustos e faz nascer o sol sobre bons e maus. Quem luta hoje tem o futuro em suas mãos,
Ao invés de criticar os governantes que resultam em nada, sejamos o início da transformação que desejamos. Nas eleições, peça a Deus que homens e mulheres comprometidos com o povo sejam eleitos. Não vote no candidato simplesmente porque ele está melhor nas pesquisas. Acredite que um dia tudo isso vai ser diferente. Com Jesus, nós construiremos um mundo melhor. Riqueza e pobreza. 2 coisas te pedi, não as negue antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha furtar e lance mão do nome de Deus. Provérbios 30, 7-9. A paz e a felicidade só existem para pessoas que têm encontro verdadeiro com Deus, pois enquanto estivermos ligados nas coisas dessa terra, aos valores que a sociedade impõe, sempre estaremos querendo mais e mais, como se disso dependesse a nossa felicidade. O consumismo determina que somos felizes. Somente quando compramos determinado produto, quando temos uma formação acadêmica e uma posição social. Isso é só vaidade e uma grande mentira. É como o vento que não sabemos de onde vem nem para onde vai. Nós agradecemos a Deus quando acordamos, tivemos uma noite de sono tranquilo e temos um novo dia à nossa frente, quando temos a oportunidade de fazer parte desse tão complexo universo. Trabalhamos a nossa formação para sermos pessoas melhores para nós mesmos e, por consequência, para a sociedade. A riqueza e a pobreza são 2 extremos perigosos. Somente o temor a Deus nos mantém firmes e inabaláveis para não sermos vitimados por elas. A riqueza nos faz pensar que não precisamos de Deus, que podemos resolver os nossos problemas com a força do nosso braço, com o poder do nosso dinheiro. Subjugamos pessoas e situações. Nos comportamos como semideuses, pobres miseráveis, escravos do dinheiro. Dinheiro que pode comprar um colchão, mas não o sono, o remédio, mas não a cura. A pobreza nos faz pensar que Deus se esqueceu de nós, ou que por termos pecado não merecemos o amor e o cuidado dele, esquecendo que ele nos criou para sermos livres e felizes. Louvem a Deus. Louvem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos deu em sua infinita misericórdia o perdão dos pecados e que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 15:6, João 3:16. Deus nosso Pai ofereceu seu Filho Jesus Cristo como sacrifício vivo e santo para morrer na cruz por nós, sendo nós pecadores e destituídos da sua glória, mas através da nossa fé, nele alcançamos o perdão dos nossos pecados. Recebemos dele nova vida, tendo assim a esperança e a certeza da nossa salvação. O seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário lavou nossas vestes, nos tirou das trevas, nos libertou, nos deu uma vida de paz, nos trouxe para a sua luz. Sua graça imerecida foi derramada em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus, que também intercede por nós com gemidos inexprimíveis e que nos ajuda nas nossas fraquezas. Romanos 8:26. Ó graça inaudita, maravilhosa graça da qual não seríamos merecedores se não fosse o sacrifício da cruz. Mas fomos aceitos por Deus por causa do seu imenso amor com o qual nos amou. Hoje temos a mente transformada pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Somos templo do Deus vivo, temos vestes limpas. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João 1:7. Nele temos vida e vida com abundância. Jesus nos libertou da escravidão do pecado e nos fez filhos de Deus. Não caminhamos mais nas trevas, pelo contrário, somos guiados pelo Espírito de Cristo.
tudo se fez novo. Se tomarmos parte do sofrimento de Cristo, nosso Rei, também seremos participantes da sua glória. Romanos 8. Em todas as circunstâncias, temos a vitória completa por meio daquele que nos ama. Por isso temos a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, que é por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por ele alcançamos a reconciliação com Deus. A ele seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. A palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 30, 5-6. A palavra de Deus significa somente aquilo que ele falou, e não aquilo que desejamos que ele falasse ou fizesse. É mais comum do que pensamos, mas ao invés de fazermos a vontade dele, estamos sempre pedindo para ele fazer a nossa. O escudo em uma batalha é usado pelo guerreiro para sua proteção, ou seja, é um objeto usado em prol da sua defesa. Se a palavra de Deus é escudo, significa que a mesma deve ser usada para nossa defesa e salvação. Com frequência, vemos pessoas e igrejas fazendo uso da palavra de Deus para o ataque. Pessoas têm se tornado vítimas ao invés de curar. São usadas para abrir feridas ao invés de levar o pecador ao arrependimento. São usadas para acusar ao invés de trazer união. São utilizadas para trazer e gerar discórdia. Lembrando que a origem comum da palavra religião tem origem no latim religare, significando religar o homem a Deus. Assim sendo, é preciso cautela com as religiões e igrejas do não pode isso, não pode aquilo. De repente, não pode se aproximar de Deus. No reino de Deus só há lugar para um rei, e com certeza este lugar já está ocupado. Lúcifer queria ser como Deus e foi expulso do céu. Adão e Eva, ao experimentarem da árvore do conhecimento do bem e do mal, foram expulsos do paraíso. Ele nos busca pelos nossos pecados e problemas. Nós queremos estar perfeitos para alcançá-lo. É quando pensamos que conhecemos o bem e o mal, pensamos que somos autossuficientes, que pensamos que não precisamos de Deus. A palavra de Deus é infinitamente sábia para nos convencer do pecado, nos levar ao arrependimento, nos salvar e nos fazer felizes, amando e sendo amados, abençoando e sendo abençoados. Abre a tua boca. Abre a tua boca a favor do mundo pelo direito de todos os que se acham em desolação. Provérbios 31, 8. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Esta frase foi dita por Martin Luther King, um pastor batista e teólogo pacifista. Lutou pelos direitos civis e a discriminação racial e participou do movimento contra a guerra no Vietnã. Somos embaixadores de Cristo nessa terra. Ocupamos o mais alto nível como representantes de um Estado, o Estado celestial. A nossa credencial, a salvação, tem selo de sangue e nos dá autoridade plena sobre hostes e potestades. Onde houver injustiça, intriga e desolação, lá estejamos como pacifistas, portadores de boas novas, mensageiros do amor de Deus. Em meio a tanta injustiça e desigualdade social, não podemos ficar calados e conformados. O Senhor Jesus, com sabedoria, amor e justiça, enfrentou preconceitos sociais e religiosos, ensinando, curando e libertando pessoas marginalizadas pela sociedade. Como seus discípulos, devemos fazer o mesmo. Deus nos orienta a buscar o seu reino e a sua justiça fazendo isso. Ele nos suprirá do que necessitamos. Devemos ser o milagre na vida do nosso próximo. Muitas vezes, um botijão de gás, 1 quilo de arroz ou uma palavra amiga é o milagre que a pessoa está necessitando. Não perca essa oportunidade. Deus o capacitou para isso. Não se assente no meio de difamadores, falando do governo, da igreja, da injustiça social.
Você tem capacidade para fazer melhor que isso. Trabalhe para a recuperação de drogados, visite um doente no hospital, visite as crianças de um orfanato, visite os idosos num asilo, leve alimento a um morador de rua. Não duvide do que está escrito na palavra de Deus. Você será suprido de todas as necessidades. E em todas essas ações, não se esqueça do mais importante. Diga a estas pessoas o quanto Deus ama todos e por isso você está ali. Dê a eles o melhor presente, Jesus. Esperança viva. Quando as primeiras pessoas pecaram no jardim do Éden, tiveram medo e trataram de ocultar-se de Deus. Deus, em seu amor, as buscou e lhes falou. Deus mostrou-lhes as consequências de seu pecado, mas também lhes deu uma mensagem de esperança. A morte, o sofrimento e a dor não seriam o fim de suas vidas. Não teriam o viver sem esperança. No seu amor enviou seu Filho, esperança viva, Jesus. Jesus é o Senhor e Salvador, porém o mundo parece perdido. O sofrimento e a dor estão por todo lado e as pessoas continuam morrendo como sempre. Assim, o mundo natural ao nosso redor mostra indícios de desintegração e ruína. De muitas maneiras, a vida parece piorar em vez de melhorar. Mundo significa universo, mas pode significar também toda uma filosofia de vida contrária à vontade de Deus. Muitas pessoas desejam aceitar a salvação que Jesus oferece, mas duvidam que possam viver como cristãos. Alguns que querem viver a vida cristã perguntam se serão capazes. Outros não estão seguros de estar dispostos a fazer tudo o que Jesus lhes pede. Outros ainda pensam na vida cristã como um conjunto de proibições e mandamentos e temem que o cristianismo lhes tire o prazer de viver. Jesus convida a segui-lo os que estão dispostos a deixar tudo pela fé, até as suas próprias vidas. Nossa peregrinação cristã é uma jornada de momento a momento. Ela requer esforço diário, sem o qual nos desviaremos. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Provérbios 19, 27. O reino de Deus começa aqui. Este é o mundo de Deus. Embora o bem e o mal continuem lado a lado, são inimigos. Essa luta entre o bem e o mal domina toda a nossa literatura, nossos noticiários, nossos filmes e os programas de televisão. Domina-os por ser uma das características mais reais da vida. Na medida em que não montamos guarda diariamente, o outro trama como quebrar os muros da nossa resistência. Eis que Jesus disse. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que os tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Mateus 13, de 24 a 30. Este mundo é o campo de Deus e ele o formou de modo que o bem e o mal, o trigo e o joio vivam um ao lado do outro. Mas o joio sufocará o trigo, a menos que cuidemos diariamente de molhar, adubar e revolver o solo. A vida é como a esteira rolante no consultório de seu médico. Se você deixar de caminhar em frente, perderá terreno. Você está disposto a empenhar o esforço diário exigido para mudar? Está na hora de você parar de apenas simular e tornar-se sério a respeito do seu destino eterno e propósito terreno.
Decida permitir que Cristo explore cada aposento íntimo de sua mente. Cristo deseja dar a você o poder de arrebentar o molde deste mundo e levar uma vida cristã autêntica. Você está disposto a romper definitivamente com o modo de ser do velho homem? Obrigada por ficar comigo. Foque no que transforma, guarde o que edifica, fique em paz e até a próxima.